Oi, segundo médio! Bom, hoje é a nossa aula prática, então vamos recapitular a aula anterior para a gente usufruir dessa técnica que é o pop art, que é uma técnica tão divertida e tão chamativa, atraente, espontânea. Mas para isso vamos recapitular algumas coisas importantes. Quais são as características do pop art? Lembrando, ele visa muito a cultura de massa, então ele vai atingir as camadas do cotidiano, né? Também temos as cores puras, principalmente as cores primárias. Eles usufruem um pouco das cores secundárias também, mas as primárias são as mais utilizadas. Muito contorno com preto, contorno com branco. Sequencial, então a gente vai ter uma sequência de vários elementos. Pode ser que sejam algumas vezes iguais ou distintos. O uso em alguns determinados artistas, alguns segmentos. O Andy Warhol usava muito a serigrafia. Já o Warren Lichtenstein usava muito a tinta acrílica. O Richard Hamilton, colagem. Então dá pra gente trabalhar com várias linguagens, lembrando, sempre usufruindo do cotidiano das pessoas e tudo mais. Outra coisa, estética industrial, a gente vai usar a indústria como modelo para desenho. Outra coisa também muito importante, as imagens das celebridades. Então vamos usar e usufruir essas imagens para criar até questionamentos, críticas sobre a futilidade do mundo das celebridades. Bom, então vamos produzir? O que nós vamos precisar de material hoje? Dá uma olhadinha aí. Folha sulfite ou qualquer outra folha, lápis comum, régua, tesoura e canetinhas. Bom, esses são os materiais que eu vou utilizar. Se vocês quiserem usar tinta acrílica, até aquarela, pode usar, tá? O material é livre. Eu vou trazer o marcador permanente, que é a canetinha, para trazer essa ideia de pintura mesmo. E como vocês estão em casa, nem todo mundo tem tinta, então eu optei por essa opção, tudo bem? Então vamos começar. Divida a folha em 8 partes iguais. Contorne com canetinha preta. Agora é só desenhar com a temática. Do lado esquerdo eu vou colocar palavras e do lado direito eu vou acrescentar algumas figuras e desenhos. Como colorir com canetinha? As pessoas têm muita dificuldade, né? Então eu vou passar para vocês. Existem 3 formas. A primeira é com traços separados, tá vendo? A segunda é com traços aproximados, certo? E a última é com gotinhas, com pintinhas, pontos. Certo? Essa daqui é o que a gente utiliza mais e é o que mais tem erro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadradinho, eu vou passar linha por linha, uma encostadinha na outra, tá? Aí, por exemplo, ficou esse pedaço em branco, então eu vou passar só em cima do pedaço em branco. O que não é pra fazer, tá? Isso aqui. Ai, manchei aqui. Ó o que acontece. Tá vendo? Começa a sair pedaços de papel. Então, essa maneira aqui a gente não tem esse problema. Tá vendo? A gente passa, preenche, tá? Então, por exemplo, professora, eu quero pintar um canto, como que eu faço? Então eu posso fazer aqui uma margem com a minha canetinha
A margem simples. Por exemplo, tem um círculo aqui no meio. Posso desenhar um círculo em volta colorido. Dá pra não precisar aí, ó, os pontinhos que ficaram branco a gente passa, certo? Fica bem melhor do que isso daqui, tá? Isso aqui, ó, estraga toda a folha, tudo bem? Então vamos começar o desenho. Gente, não ficou assim o meu trabalho, é bem colorido. A única cor secundária que eu usei aqui foi o verde, o resto é tudo cor primária. Mas você pode usar o roxo, você pode usar o laranja, pode usar cores complementares também, que é muito legal. Eu fiz uma pequena crítica aqui, né, bem simples, com os recortes do jornal. Vocês podem se perguntar, nossa, isso parece um pouco Romero Brito. Romero Brito, ele é do pop art? Não. Por quê? O pop art é um movimento artístico lá dos anos 60. Nós estamos agora no século 21, no ano 2020.
Então não tem como ele ser parte desse movimento. O que tem como ser é ele ser influenciado por esse movimento e a partir daí criar as suas obras. Também tem um fator muito importante, que o Romero Brito ele não é considerado um artista, embora ele seja um artista. Vou explicar o porquê. O Romero Brito ele cria as obras de arte dele e ele segmenta para outros lugares. Ele passa a ser um outro material, digamos assim. Então, por exemplo, ele desenha lá um gatinho. Então esse gatinho ele vai estar numa festa, ele vai estar num pano de prato, ele vai estar num prato, ele vai estar num piso de chão. Ele vai replicar esse mesmo gatinho em outros objetos. E por que isso não é arte? Porque isso é uma reprodução. Isso não é necessariamente uma crítica ou um pensamento filosófico, embora algumas linguagens artísticas elas não necessariamente precisam ter uma crítica. Mas o artista ele vai criar sempre uma obra e apresentar aquela obra ao público, né? Mesmo que seja, por exemplo, a gente tem a obra do Andy Warhol, que é aquelas latas de sopa. Só que aquelas latas de sopa, cada sopa que tem ali é de um sabor diferente. Entendeu? Então ele sempre vai estar criticando alguma coisa ou sempre vai estar exemplificando, mas vão ser só aquelas obras e não várias tiragens em vários outros lugares. Isso seria mais um trabalho de um artesão. Por exemplo, quando a gente vai viajar para algum lugar que tem aquele pessoal que faz aquelas correntinhas ou faz aquelas coisas de pôr na cabeça, bijuterias, é um material artístico, mas é um artesão. Ele vai fazer em várias tiragens a mesma estrutura. Então se eu faço aquela correntinha, eu vou fazer várias correntinhas do mesmo jeito. É uma obra artística? É, mas ela não necessariamente é uma arte. Deu pra entender? Deu pra compreender? Bom, gente, vamos ficar por aqui então. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no e-mail. E na próxima aula nós vamos falar sobre o artista Andy Warhol. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula!